Continuando, então, a parte dos ritmos do CEP, a gente vai primeiro falar sobre as ondas que a gente tem. Então, o exame, o eletroencefalograma, ele vai medir a atividade elétrica das células lá do córtex. Então, colocou os eletrodos lá na cabeça, a maquininha vai mostrar os ritmos conforme a geração deles pelas células. E, basicamente, a gente vai ter 4 tipos. A beta, a alfa, a teta e a delta. Aqui a gente tem uma maior frequência e menor amplitude. Então, são essas ondas beta, que é quando o córtex está ativado. Conforme a frequência vai diminuindo, significa que a atividade do córtex está reduzida. Então, aqui seria um córtex mais sonolento. As ondas teta abaixou mais ainda a frequência. Perceba que conforme a gente diminui a frequência, a gente vai aumentando a amplitude das ondas, que seria o sono leve. E daí aqui nas ondas delta, que são as de menor frequência, mas maior amplitude, é quando a gente está no sono profundo. Então, a atividade do córtex está muito reduzida. Quando a gente entra naquele sono REM, que é o do movimento rápido dos olhos, lembra que o córtex ele imita um córtex ativado. Então, quando a gente vai para o sono REM, o que aparece lá na máquina vai ser as ondas beta, que são de alta frequência. Então, o sono ele é definido como um estado facilmente reversível de reduzida interação com o ambiente. Então, basicamente, a gente está em um estado de pouca interação com o ambiente, sem troca de sensações com o ambiente, mas ele é facilmente reversível. Então, isso aqui diferencia, por exemplo, o estado de coma, em que a gente está com essa reduzida interação com o ambiente, mas não é facilmente reversível. E a gente tem essa divisão entre sono REM e sono não REM. Então, o sono REM é esse período de repouso que o encéfalo não vai gerar sonos complexos, e a gente está com aquelas ondas lentas, de baixa frequência, e o sono REM é dividido em 4 estágios, 1, 2, 3 e 4. Aqui no estágio 1 é quando a gente começou a ficar sonolento, então é uma vigília relaxada com ritmos altos, é aquela parte de transição, quando você está começando a dormir. O estágio 2 é um pouco mais profundo, então aqui a gente já está dormindo mesmo, mas é um sono bem leve, vai durar de 5 a 15 minutos. O estágio 3 é quando começa as ondas delta, então essas ondas que são as menos, a de menor frequência, que é daquele sono bem profundo, é o início delas, e a gente já tem poucos movimentos corporais e oculares. E daí a gente vai para o estágio 4, que é o mais profundo, daí a gente só tem ritmo delta, são aqueles ritmos de grande amplitude e baixa frequência. Sono do movimento rápido dos olhos, que é o sono REM. Então, ele vai ser aquele sono em que o ECG vai se parecer com o estado acordado. A gente está dormindo, a gente está num sono profundo, porém, o córtex está criando aferências dele mesmo, como se fossem coisas externas. Então, é definido aqui como encéfalo ativo e alucinado em corpo paralisado. A gente está dormindo, mas o nosso cérebro está criando situações e está ativado por meio dessas aferências que ele mesmo está produzindo. Como que vai ser o ciclo do sono? Então, 75% é o não REM, que é aqueles dos estágios 1 a 4, e 25% é o sono REM. A gente começa no estágio 1, que é quando a gente está sonolento, o estágio 2, que é aquele sono bem leve, vai para o estágio 3, que fica um pouco mais profundo, e o estágio 4, que é o mais profundo. Quando a gente chega no estágio 4, a gente vai voltar para o estágio 2, que é um sono um pouco mais leve, e do 2 a gente passa para o sono REM, que é quando o córtex está ativado. E daí aqui a gente tem o fim do ciclo. A gente volta para o 2, do 2, 3, 4, volta para o REM, 2, 3, 4, volta para o REM, até que quando a gente acorda, a gente passa para o estágio 1, quando a gente acorda de forma natural, né? Se algo nos acordar, como despertador, por exemplo, daí a gente pode estar em qualquer estágio. E quando a gente lembra dos sonhos que a gente tem, geralmente é porque a gente acordou aqui no sono REM. Porque a maioria dos sonhos que a gente tem, dos sonhos que a gente tem, que são sempre durante o sono REM,
A gente não lembra depois que acorda. Quando a gente é acordado no sono REM, geralmente a gente se lembra desses sonhos. Sistema auditivo agora. Eu falei pouco ali da parte do ciclo de sono e vigília, porque são os principais pontos, né, do que a gente tem que saber, mas tem mais coisa, daí vocês dão uma olhada, aquilo ali mais para relembrar. Sistema auditivo. Lembrar que esses sistemas sensoriais que a gente tem no corpo, a ideia é pegar o estímulo que está vindo externo, transformar ele em corrente elétrica para ser mandada para o córtex analisar. Quem que vai ser o responsável por pegar a onda sonora e transformar em corrente elétrica? A cóclea. Então, a gente vai ter o sistema auditivo trabalhando ali nisso. A onda sonora ela vai mover essa membrana timpânica, que está aqui separando o canal auditivo médio do interno, a orelha média da interna. Quando a gente tem a movimentação da membrana timpânica pela onda sonora, os ossículos vão começar a se movimentar, vão começar a se mexer aqui, e eles empurram a janela oval, que é essa portinha que a gente tem na cóclea. E lá dentro da cóclea a gente vai ter um líquido. E quando o ossículo empurra a janela oval, esse líquido lá dentro vai se movimentar. Então, como que é a cóclea por dentro? A gente vai ter 3 compartimentos ali, que são a escala timpânica, vestibular e média. A timpânica e a vestibular, que são as mais externas, elas têm perilinfa, que é um líquido com mais sódio e menos potássio. E já a escala média, que é a que está no meio, ela vai ter a endolinfa, que é um líquido com mais potássio e menos sódio. Então, para lembrar disso, só pensar, o que está no meio é a média, endolinfa. Lembra que endo é prefixo para o do meio. E lembrar do potássio aqui seria... Lembra que o potássio está mais concentrado dentro das células do corpo? Então, eu uso isso para lembrar que a parte do meio, que é a escala média, é a que tem a endolinfa, porque está no meio, e tem mais potássio, porque tem mais potássio dentro, na parte do meio. Já a perilinfa é o que está em volta, então está na escala timpânica e vestibular, que são as mais externas ali na cóclea, e ela vai ter mais sódio, que é o que está para fora da célula. Isso é só uma analogia, para tentar ficar mais fácil de lembrar. Mas daí, basicamente, vai acontecer isso. Mexer ali nos ossículos que empurrou a janela oval. Aqui a gente tem o esquema. Esse líquido vai fazer com que a membrana basal, a membrana basilar aqui, se movimente. Essa membrana, ela tem uma estrutura bem complexa aqui, mas o que a gente tem que lembrar bem é que nessa membrana a gente vai ter células ciliadas. Essas células ciliadas, elas vão se movimentar conforme o líquido está se movimentando ali dentro da cóclea. Então, o líquido se movimentou, as células ciliares se movimentam, a gente vai ter essa movimentação dos cílios. Quando a gente tem essa deflexão para cima da membrana basilar, os cílios se dobram. Então, a gente tem uma inclinação aqui para fora, se afastando, se aproximando aqui do modilo, que seria essa parte aqui, essa parte em rosa. E quando a membrana basilar se move para baixo, que daí seria essa imagem aqui, foi para cima, voltou para baixo. Daí a lâmina reticular, que é essa parte aqui, que está em volta ali das células ciliares, ela vai se afastar do modilo. Então, aqui, o modilo. E com isso, conforme a gente vai tendo essa movimentação dos cílios, de um lado para o outro, a gente vai ter despolarização e hiperpolarização das células, de forma alternada. Quando a gente tem isso, vão se abrir canais aqui de potássio. O potássio vai entrar dentro dessas células ciliares. Então, aqui está a representação dos cílios. Aqui fora tem a endolinfa, que é aquele líquido que tem mais potássio dentro. O potássio vai entrar quando esses canais se abrirem.
Lembra que a célula em repouso ela está mais negativa. Como o potássio, que é uma carga positiva, está entrando, a gente tem o processo de despolarização. Essa despolarização da membrana da célula faz com que canais de cálcio se abram, o cálcio vai entrar dentro da célula e ele vai estimular a formação daquelas vesículas com neurônio, com um neurotransmissor. Essas vesículas vão se fundir com a membrana aqui e vão liberar o neurotransmissor lá na fenda. E daí o gânglio aqui do neurito, o neurito do gânglio espiral vai receber esse sinal e vai mandar lá para o nervo coclear, que vai formar o oitavo par, que a gente tem o oitavo par craniano, que é o vestíbulo coclear. Então, aqui da cóclea, a gente tem a formação da parte coclear desse nervo, que sai através aqui dessas fibras, que foram estimuladas pelas células ciliares. Ali da cóclea formou o nervo, que é o oitavo par craniano, ele vai ir para o bulbo. Lá no bulbo, ele vai inervar o núcleo coclear posterior e o núcleo coclear anterior. A gente vai ter fibras saindo desses núcleos indo para o mesencéfalo. A diferença é que a parte que está lá no núcleo coclear posterior vai direto para o folículo inferior, enquanto aquelas que foram para o núcleo coclear anterior, lá do bulbo, vão passar pela oliva superior e, através dela, vão ir para o folículo inferior, lá do mesencéfalo. Lá do mesencéfalo, a gente vai mandar as informações para o tálamo. Lembra que tálamo é a porta de entrada para o córtex. E o tálamo é dividido em vários núcleos. Um deles é o núcleo geniculado medial, que vai ser inervado, então, por essas fibras vindas lá do sistema auditivo. Então, lembra disso. Acho que essa é a parte mais importante da via. Que o núcleo geniculado medial vai ser inervado pelas vias auditivas, enquanto que o núcleo geniculado lateral é pelas vias visuais. E aqui do tálamo a gente manda para o lobo temporal, lá no córtex auditivo primário, onde o córtex vai receber essa informação e analisar. Lembra que lá vai ser separado por faixas, esse córtex, de frequência. Então, cada frequência de onda vai ter um local no córtex específico para essa informação ser analisada. Agora, passando para o sistema vestibular, que ainda a gente está falando lá do ouvido. A gente tem a cóclea aqui, responsável pela audição, formou o nervo coclear. E aqui a gente vai ter as duas estruturas do sistema vestibular, os órgãos otolíticos. Então, são essas estruturas aqui da base, que são formadas por otrículo e sacro, e elas vão conter otocônias, que são aqueles cristais que estão ali dentro, e conforme a movimentação do corpo, da inclinação da cabeça, esses cristais eles vão se mexer e eles vão dar a ideia ali para o corpo de como que a cabeça está inclinada. E daí eles vão mandar a informação aqui para o nervo vestibular. E a gente vai ter os ductos semilunares também, que são essas estruturas aqui em arco, que a gente vai ter 3 arcos, cada um fazendo 90 graus um com o outro, para dar essa ideia de rotação da cabeça. Então, conforme a cabeça se movimenta, se rotaciona, o líquido que está aqui dentro, que é a endolinfa, ele vai se movimentar. Conforme essa movimentação do líquido aqui dentro, as células ciliares que tem aqui, elas também vão sofrer despolarização e vão mandar a informação também para o nervo vestibular. Então, a gente vai ter a junção do coclear com o vestibular, formando o oitavo par, que é o nervo vestíbulo coclear. E as vias do sistema vestibular são um pouquinho mais complexas, porque essas informações de posição da cabeça, de inclinação, elas têm que ir para vários locais que precisam dessa informação de saber como o corpo está posicionado no espaço. Então, o cerebelo, por exemplo, ele é responsável por esse controle do equilíbrio e da postura corporal. Então, ele precisa receber essas informações sensoriais lá do vestíbulo para saber como que o corpo está posicionado no corpo, como que o corpo está posicionado no ambiente, desculpa. O tálamo também vai receber algumas informações vindo do vestíbulo.
Os neurônios motores extraoculares vão receber informações, porque a gente tem aqui essa movimentação do olho conforme a gente mexe a cabeça. Então, tipo, a gente consegue ter reflexos de movimentação do olho a partir do movimento da cabeça, e para isso acontecer, esses neurônios precisam receber essas informações lá do vestíbulo, e neurônios motores do pescoço e dos membros também vão receber essas informações, porque eles também precisam entender como que está a cabeça, por essa questão de manter o equilíbrio, manter a postura do corpo. Agora falando do sistema visual. Então a gente tem lá a retina, que vai ser onde vai acontecer a transdução do sinal. A luz vai vir, vai bater na retina aqui, e perceba que as células receptoras, que são os cones e os bastonetes, eles estão lá no final da retina. Então a luz vai passar por todas essas células que tem aqui, vai passar reto e vai bater lá nos cones e bastonetes. Vai acontecer um processo de transdução do sinal dessas ondas eletromagnéticas se transformando em ondas elétricas, que daí vai ser passado para as células bipolares, horizontais e amáquinas, que estão ali auxiliando, mas basicamente a que faz a conexão é a célula bipolar, que vai pegar o sinal do cone e do bastonete e vai ligá-la na célula ganglionar. A célula ganglionar é o neurônio que a gente tem ali na retina. Ele vai pegar esse potencial de ação, ele vai gerar esse potencial de ação e ele vai mandar para o nervo óptico. Então, quando a gente tem a junção de todos esses axônios aqui das células ganglionares, a gente tem a formação do nervo óptico. Como que acontece a fototransdução lá nas células, nos bastonetes e cones? Só lembrando que bastonete é responsável pela visão em si, é mais uma visão em preto e branco, entender que a gente está recebendo estímulo luminoso, enquanto os cones vão ser responsáveis pela visão em cores. Então, a luz bateu lá nessas células receptoras, tanto o cone quanto os bastonetes, o processo vai ser parecido, o que vai mudar é a substância que a gente tem dentro deles. Então, lá nos bastonetes, a gente tem a rodopsina. A rodopsina ela é uma membrana, é uma proteína de membrana. Então, a gente tem aqui a célula, a membrana da célula, que é o bastonete, e lá na membrana dela a gente tem essa proteína chamada rodopsina. Quando a luz bate lá, a gente vai ter esse processo de desbotamento. Então, a rodopsina, que antes era púrpura, vira amarela. E o retinal, que estava inativo dentro dela, vira um retinal ativo. Lembra que retinal ele vem da vitamina A, então é importante na alimentação para o processo visual. E como que está essa célula quando a gente tem ela lá no escuro, sem o estímulo luminoso? O GMP ciclo que tem aqui dentro da célula, ele está constantemente fazendo com que os canais de sódio se abram e o sódio entre na célula. Com o sódio entrando na célula, deixando ela positiva na parte interna, a gente vai ter ela despolarizada e ela vai estar liberando glutamato. Quando a luz bate aqui e a gente tem essa ativação da rodopsina, vão ocorrer vários processos químicos e uma das consequências disso é a ativação da transducina. Essa transducina, que é uma proteína G, ela começa a inativar esse GMPC cíclico. Com isso, os canais de sódio que antes estavam abertos vão se fechar, a célula vai ficar negativa na parte de dentro, porque o sódio não está mais entrando, e a gente vai ter uma hiperpolarização, aquele glutamato que estava sendo liberado deixa de ser liberado. Então, isso aqui é o que está acontecendo quando a gente tem o estímulo de luz. E daí, o glutamato vai ser o sinal aqui dos fotorreceptores, cones e bastonetes, para a célula bipolar. Ele mandou o glutamato. Lembra que isso está acontecendo quando a gente está no escuro. A célula está mandando glutamato. Então, quando a gente está no escuro, os bastonetes eles estão em on, ou seja, eles estão despolarizados, mandando o glutamato lá para a célula bipolar. Já as células bipolares, elas estão em off, porque a gente está no escuro, elas não estão ativando as células à frente, ou seja, as células ganglionares. E a gente vai ter dois tipos de células bipolares, então, em dois momentos diferentes. A do tipo off, que é quando está no escuro, então é quando está chegando o glutamato lá do bastonete ou do cone. Esse glutamato ele vai ativar canais de cátions que vão gerar despolarização nessa célula bipolar.
com essa despolarização, ela vai estar em off. Ela não está mandando sinal aqui para a célula ganglionar. A luz incidiu sobre os fotorreceptores. Os canais de sódio aqui fecharam. Os cones e bastonetes pararam de mandar glutamato para a célula bipolar. Com isso, com pouco glutamato, elas começam a hiperpolarizar. Essa hiperpolarização da célula bipolar faz com que elas comecem a produzir glutamato e a liberar esse glutamato aqui na fenda da sinapse. Com isso, com esse glutamato sendo liberado, as células ganglionares vão ser ativadas e daí elas vão mandar o sinal, o potencial de ação para frente lá para o nervo óptico. Então, o processo de transdução vai acontecer dessa forma. Aquelas outras células que a gente tem aqui, né, as amácrinas e as horizontais, que estão ali ajudando no processo, qual que vai ser a função delas? As horizontais, elas sempre são inibitórias, então elas fazem uma inibição lateral. Aqui na imagem a gente consegue ver que elas estão na horizontal, e elas vão inibir algumas células. Então, vamos dizer que aqui ela deixa ativado, aqui ela iniba. Ela está inibindo esse processo que está acontecendo aqui. Então, só esse vai ser ativado. Qual que é a função dela nisso? De ativar algumas vias e deixar outras ativadas? É permitir que a gente tenha padrões visuais com contraste, porque daí algumas regiões da retina vão receber mais luz, enquanto outras nem tanto, e daí a gente vai ter essa visão com contraste. Então, sempre pense em célula horizontal como inibitória, função de contraste. E as células amácrinas, que são as outras que a gente tem aqui, elas são interneurônios, que vão ajudar a analisar os sinais visuais. Então, quando a gente fala de sistema visual, a análise da informação não começa no cérebro, não começa no córtex, ela já começa a nível de retina pelas células amácrinas, que são interneurônios. A gente tem as células ganglionares, então, que são aquelas últimas que recebem o estímulo e que são, de fato, os neurônios que vão se juntar e formar o nervo óptico. E a gente tem 3 tipos de célula ganglionar. A célula P, o P vem de parva, que significa menor. Então, essas células P são menores, lembra de pequeno, elas vão conduzir impulso lentamente, então elas estão encarregadas aqui dessa função de forma e cor do objeto. Já as células M, que vem de magna, que significa grande, então lembra de M de maior, vão conduzir um impulso rápido, e então tem relação com movimentação do objeto, a percepção de movimentação. E a gente tem as células não M e não P, que são responsáveis pela visão em cor. Formei ali o meu nervo óptico que está trazendo a informação, está levando o potencial de ação para frente. As fibras vão se juntar, formando o nervo óptico que está saindo ali da retina. E lembra que a gente tem a retina nasal, que é essa aqui, que está voltada para a parte do meio, e a gente tem a retina temporal, que é a que está lateralizada. Isso nos 2 olhos. A retina temporal, que está vindo da parte lateral, ela vai continuar reta quando ela passar lá pelo quiasma óptico, enquanto a parte da retina nasal, os 2 olhos, vão se cruzar. A parte que estava lá no olho esquerdo vem para o lado direito, a parte que estava no olho direito vai para o olho esquerdo. Então, a gente tem aqui o quiasma óptico, que é esse cruzamento de parte das fibras do nervo óptico. Saindo ali, eles vão se dirigir para o tálamo. No tálamo, eles inervam o corpo geniculado lateral. Então, lembra lá da aula de auditivo, que era o corpo geniculado medial. Aqui na via visual, eles inervam o corpo geniculado lateral. Saindo do tálamo, eles vão se dirigir para o córtex. A via que sai do tálamo e vai até o córtex é chamada de radiação óptica. E daí aqui do córtex, que é lá no lobo occipital, a gente vai ter o córtex visual primário, que vai receber essa informação e vai analisar ela. Essa ideia de cruzamento aqui, ela serve como existem algumas teorias de evolução, né, que falam que é bom esse cruzamento de fibras, por conta de se eu tiver lesão em uma área, eu não perco totalmente a visão do olho. Então, outras áreas vão compensar por conta desse cruzamento das fibras que vão de um lado para o outro.
Agora, sistema gustatório e olfativo. Começando pelo gustatório. Então, a gente vai ter ali na língua receptores, células receptoras que vão sofrer despolarização quando um composto químico se ligar nelas. Daí vai haver potencial de ação quando atingir aquele limiar e vão se abrir canais de cálcio. Lembra que quando o cálcio entra dentro da célula, ele estimula a formação das vesículas, que contém neurotransmissor dentro, e vai liberar o neurotransmissor para passar o sinal para frente. Aqui a gente tem uma diferenciação. Lembra que a gente tem 5 tipos de sabor. O azedo e o salgado, eles vão ter receptores, né, células gustatórias, que quando estimuladas pelo H+, que é o azedo, ou pelo sódio, o Na+, que é o salgado, vai acontecer essa despolarização, vai entrar cálcio dentro da célula e vai liberar serotonina. Já quando a gente tem doce, amargo e umami, quando essas substâncias ativam esses receptores, a gente vai ter ativação de proteína G, que vai fazer com que libere ATP como transmissor para essas células. Como que é a transdução, então, no salgado? Como eu tinha dito, o sódio vai entrar dentro das células, e como ele é uma carga positiva, quando ele entra dentro da célula, ele causa uma despolarização, quando é um sódio, uma quantidade de sódio suficiente para atingir o potencial, o limiar, fazendo com que cause a despolarização. E daí tem aquele processo de entrada de cálcio e liberação da serotonina. Aqui é um pouquinho diferente no azedo. As substâncias azedas, elas possuem H+, que é o íon hidrogênio. Esse íon hidrogênio vai entrar dentro das células e ele vai começar a bloquear canais de potássio. Com isso, eles vão causar despolarização da célula, porque o potássio deixa de sair da célula. Lembra que a bomba de sódio, o potássio está colocando o potássio para dentro e o potássio está escapando para fora por canais. O hidrogênio vai bloquear esses canais, impedindo a saída do potássio. Eu começo a ter um acúmulo de carga positiva dentro da célula. Eu causo a despolarização, tem a entrada de cálcio. O cálcio estimula a liberação da serotonina pela formação daquelas vesículas. Quando a gente fala de amargo, doce e umami, é o mesmo processo que vai acontecer. O que diferencia é que cada substância vai ativar os seus receptores subsequentes. Então, a gente tem essas substâncias se ligando nos seus receptores, e esses receptores são ligados a uma proteína G. A proteína G vai ser ativada quando eu tenho a ligação das substâncias com os receptores. Isso vai estimular a enzima fosfolipase C, que aumenta a produção de IP3 e faz cálcio entrar na célula. Então, perceba que, apesar do mecanismo ser diferente, de todas as maneiras, a gente vai ter o cálcio entrando nessas células e estimulando a liberação do neurotransmissor. Nesse caso aqui, o neurotransmissor vai ser o ATP, no amargo doce humano. E ele vai atuar como esse transmissor sináptico, ativando as células à frente. A gente vai ter 3 nervos cranianos, que são responsáveis ali pela inervação da língua e pela sensibilidade gustatória. Então, na parte da frente, vai ser o nervo facial, que é o sétimo. Na parte posterior da língua, no terço final dela, é o nervo glossofaríngeo, que é o nono par. E na parte lá da glote e da epiglote, a gente tem o nervo vago, que é o 10º par. Eles vão sair e cada um tem um núcleo lá no bulbo, né? Cada nervo craniano tem um núcleo específico lá no tronco encefálico, então eles se dirigem para esse tronco, no caso é lá no bulbo, e daqui do bulbo a informação vai ser mandada para o tálamo. No tálamo, eles vão inervar o núcleo ventral medial posterior. E daí do tálamo, que é a porta de entrada, ele vai ser mandado para o córtex gustatório primário, que é a área 36, que está localizada aqui. E daí é onde esses sabores vão ser analisados e dá a sensação que a gente tem quando a gente come algum alimento. Agora, passando para o sistema olfatório. Então, a gente vai ter o epitélio olfatório aqui, lá no teto da cavidade nasal. A gente vai inalar ar. O ar inalado tem partículas odoríferas. Essas partículas vão se ligar aqui numa camada de muco que faz com que essas substâncias fiquem presas ali.
E daí a gente vai ter células nessas camadas que vão, cada uma tem uma função. Então, a gente tem as células receptoras olfatórias, que não são neurônios, mas que vão fazer esse processo de transdução. Então, elas vão se ligar, essas células receptoras que estão amarelas aqui, elas têm esses cílios voltados ali para o muco, e é onde essas substâncias odoríferas vão se ligar. A gente tem as células de suporte, que vão estar produzindo esse muco aqui, e a gente tem células basais, que são fontes de novas células receptoras. Então, aqui está representado separadamente uma célula receptora. A substância odorífera vai ficar presa no muco aqui e vai se ligar nesses cílios dos receptores. Com isso, o que vai acontecer? A gente tem o esquema representado aqui. As moléculas se ligam no receptor, tem uma proteína, então, receptora ali da membrana, e a gente vai ter uma ativação de uma proteína G que está ligada nesse receptor. Com isso, essa proteína G faz com que a adenilato ciclase seja ativado e a gente começa a produzir a AMP-cíclico, que é um mensageiro lá dentro da célula. Esse AMP cíclico, ele vai se ligar a um canal catiônico, ou seja, um canal que passa um cátions. Ele vai abrir esse canal de cátions e vai começar a entrar cálcio e sódio para dentro da célula. Esse cálcio que entra dentro da célula, ele vai fazer com que sejam ativados os canais de cloreto, que vão sair da célula, e daí perceba que está saindo carga negativa e entrando as positivas aqui, o sódio e o cálcio. Com isso, a gente tem uma despolarização, porque a parte de dentro aqui ficou mais positiva. A despolarização da membrana vai ter o potencial de ação ali sendo liberado e mandando essa informação lá para o bulbo olfatório. Então, começa aqui na membrana e daí tem a despolarização de toda a membrana até chegar lá no final. Quando chega lá no final, esses neurônios de primeira ordem que vão ser sensibilizados aqui, então a gente tem as células receptoras aqui, que não são neurônios, fizeram a transdução do sinal, passaram o sinal para esses primeiros neurônios, que vão sair aqui da placa cubiforme, vão entrar, aqui a gente já está falando de sistema nervoso central, já está dentro da caixa encefálica, eles vão entrar aqui e formar uma sinapse com os neurônios de segunda ordem. Essa estrutura aqui, onde está acontecendo as sinapses, é chamada de glomérulo. Esses neurônios de segunda ordem vão sair aqui e vão formar o trato olfatório. Então, eles se juntam os axônios que estão saindo daqui e formam o trato olfatório. Toda essa estrutura aqui, de onde a gente tem as sinapses acontecendo, a gente chama de bulbo olfatório, que é o início ali do nervo olfatório, que é o primeiro par. E daí, daqui a informação passa lá para o sistema nervoso central, né? Passa para o córtex, onde vai ser analisado essas informações. Agora, entrando na aula de controle do movimento. Então, a gente tem o controle espinhal do movimento, que vão ser por movimentos de reflexo e movimentos rítmicos, que são aqueles repetitivos. A gente vai ter sistema motor somático, que é a junção dos músculos esqueléticos e os nervos que controlam eles. Então, a gente tem um músculo aqui, são várias células que formam um conjunto de fibras, e elas vão ser inervadas por um neurônio. Então, esse conjunto é chamado de sistema motor somático. A gente tem o neurônio motor inferior, que é um neurônio que está saindo da medula pela raiz ventral e indo até o nervo. Esse neurônio vai ser o responsável por fazer a contração e o relaxamento desse músculo, porque ele está indo diretamente lá. E a gente vai ter dois tipos de neurônio motor inferior, o alfa e o gama. Lembra que o alfa é o que está inervando por fora a fibra muscular, e o gama é o que está indo lá dentro do fuso, que é aquela estrutura que está dentro do músculo, que está inervando esse fuso. E a gente vai ter neurônios sensoriais, que são do grupo 1A e o grupo 1B. Então, lembra que os neurônios sensoriais eles estão na periferia. Então, a gente tem neurônio
aqui no músculo sensorial e na pele também, que são aqueles receptores de dor e de tato, eles vão subir pela medula e vão entrar ali pela via dorsal, pelo gânglio dorsal da medula. Então, sempre lembra isso, a parte sensorial é pela parte dorsal, lá da parte posterior da medula, enquanto a motora, ele sai da medula pela parte ventral. O primeiro tipo de movimentação que a gente vai ter controlado pela medula vai ser esse reflexo do estiramento, que são movimentos de retroalimentação. Retroalimentação por quê? Porque a gente vai ter sensores no músculo que vão levar a informação para a medula e depois vai desencadear um sinal para ele relaxar ou contrair esse músculo. Então, é uma retroalimentação. A gente tem esse reflexo do estiramento. Então, lembra que esses axônios 1A, que são aqueles mais calibrosos, eles estão ali envolvendo os fusos, que são as estruturas que a gente tem no músculo. E quando esse músculo ele é estirado, ele se estica, esses neurônios sensoriais são sensibilizados, eles levam essa informação para a medula, ativando os neurônios motores alfa, que são esses neurônios motores inferiores que vão até o músculo e fazem ele se contrair. Então, aqui o exemplo que a gente tem é do reflexo patelar, quando bate com o martelo no tendão do músculo, esse músculo sofre um estiramento e os músculos ali da perna contraem, fazendo com que a perna levante. Então, essa é uma forma, quando a gente faz o exame neurológico, de fazer esse reflexo de estiramento, de saber se a gente tem alguma lesão aqui no neurônio motor inferior. Porque se ele estiver lesado, a gente vai bater e vai estar sem reflexo. E a gente tem também outro tipo de reflexo, que é através do órgão tendinoso de Golgi. Então, ele está dentro dos tendões, que é a parte que liga o músculo no osso. E esse órgão tendinoso de Golgi, ele é inervado pelas fibras sensoriais de axônio 1B, que são um pouquinho menos calibrosas que a 1A. Ele também vai levar a informação lá para a medula, só que daí, no caso aqui, vai ser quando o músculo está se contraindo de forma muito exacerbada. Então, a gente tem uma contração exagerada do músculo, vai mandar essa informação sensorial para a medula, através de um interneurônio inibitório, a gente vai ter a inibição desse neurônio motor alfa, fazendo com que o músculo relaxe. Então, aqui é uma forma do corpo se proteger de sobrecarga. Quando está contraindo muito, vai ter esse reflexo fazendo com que o músculo relaxe. A gente vai ter também os neurônios, os interneurônios lá da medula, que vão controlar os movimentos dos músculos também. Esses interneurônios eles podem agir tanto excitando quanto inibindo. Essa inibição recíproca, o exemplo que a gente tem é quando a gente precisa contrair um grupo de músculos, por exemplo, os músculos aqui da parte anterior do braço, que vão fazer contração, a gente precisa relaxar os músculos da parte posterior, que são os músculos antagonistas. Para isso acontecer, a gente tem esse reflexo de inibição recíproca. Então, contraímos aqui os músculos da parte inferior, a gente sensibilizou o axônio 1A, que vai levar a informação lá para a medula, e através de um interneurônio inibitório, os neurônios motores alfa, que estão inervando a parte da musculatura antagonista, vão ser inibidas, e essa musculatura aqui, né, que seria o tríceps, vai ser relaxado, para a gente conseguir contrair a parte da frente. Então, por isso, inibição recíproca. E a gente tem entrada excitatória também desses interneurônios lá da medula, que seria o reflexo flexor de retirada. Então, pisei numa taxinha, ativei esse axônio, que é aquele axônio C, que é o menos, que não é mielinizado e que tem um menor calibre, que está lá na pele, dos receptores de dor. Ele levou para a medula a informação e se comunicou com interneurônios.
esses interneurônios vêm aqui e fazem a minha musculatura contrair para eu tirar o pé desse estímulo doloroso. E daí a gente vai ter também o reflexo extensor cruzado, que seria quando a gente flexiona uma perna, a outra vai sofrer extensão. Então, pegando esse mesmo exemplo de retirei uma perna, se eu estou tirando uma perna do chão, a outra vai ter que sustentar o peso do corpo. E para isso ela precisa sofrer essa extensão. Então a gente também vai ter esse reflexo extensor cruzado agindo aqui para fazer com que a musculatura da outra perna faça com que ela se estenda para suportar esse peso do corpo. E a gente tem os neurônios motores gama, que são aqueles outros tipos de neurônio inferiores, que não estão inervando diretamente a musculatura, e sim a parte intrafusal. Estão lá dentro do fuso. A ideia desses neurônios motores gama é, se eu sensibilizei os neurônios alfa, aqueles, aqueles sensoriais 1A, aqueles axônios sensoriais 1A que estão aqui dentro do fuso, mandei o estímulo lá para fora, para o neurônio motor alfa, para ele contrair a musculatura. Quando isso acontece, esses neurônios motores gama, eles vão causar uma tração das duas extremidades aqui do fuso para permitir que esses axônios sensoriais 1-alfa voltem a ficar ativos para novos episódios de caso o músculo seja novamente estirado. Então, quando pensa nesses neurônios motores gama que estão dentro do fuso, sempre pensa que eles vão estar causando a tração do fuso e mantendo esses axônios sensoriais ativos. E daí a gente vai ter o controle encefálico do movimento. Então, como que acontece? Aquele neurônio motor inferior, que é o que está inervando diretamente a musculatura, ele pode ser ativado a partir de 3 aferentes. Então, a retroalimentação, que a gente já falou, que é o reflexo de estiramento e reflexo dos tendões. Os interneurônios, que a gente também falou, que é o reflexo flexor de retirada e o extensor cruzado. E, por fim, é o do encéfalo. Ele pode ser ativado pelo axônio, pelo neurônio motor superior, que é o que está vindo lá do córtex e que vai ativar esse neurônio motor inferior. Então, daí, quando a gente fala disso aqui, a gente está falando desse controle encefálico. E ele está dividido em níveis hierárquicos. Então, a gente vai ter as áreas de associação do neocórtex, que é aquela área 6, que juntamente com os núcleos da base vão fazer estratégia do movimento, ou seja, qual é o movimento que eu quero realizar. A gente vai ter o córtex motor e o cerebelo agindo na tática, ou seja, como eu vou realizar esse movimento, e o tronco encefálico e a medula, que seria daí, de fato, essa ativação do neurônio motor inferior, fazendo com que a musculatura, de fato, contraia e eu tenha a execução do meu movimento. E lembra que a comunicação entre o córtex e a medula vai ser feita através de 2 tratos, né? A gente tem as vias laterais, que são mais responsáveis por controlar a musculatura distal, e as ventromediais de musculatura axial, que seria mais a questão da postura e do equilíbrio do corpo, enquanto as laterais são mais de movimentação mesmo da musculatura, dos braços. Então, o primeiro nível ali que a gente tem, que é da estratégia do movimento, de qual movimento eu vou realizar, a gente tem o córtex, a área 6, planejando esse movimento, também é chamada de área motora superior, e ela vai estar em associação com o córtex pré-frontal, que é onde eu tomo a decisão de fazer o movimento, e vai estar em associação aqui com a área parietal superior, ou posterior também, que é onde a gente tem o nosso córtex somatosensorial, que está recebendo as informações do corpo, as informações visuais, de tato, de pressão, de audição, que vão informar aqui para a área 6 como que a gente está localizado no espaço, no ambiente, para que a tomada de decisão do movimento seja mais específica. E a gente vai ter os núcleos da base, então, que são aquelas estruturas que a gente tem ali no encéfalo, que são responsáveis por fazer aquela alça de informação. Então, eles vão receber, a gente tomou a decisão do movimento aqui na área 6, essa informação foi para os núcleos da base. A gente vai ter um refinamento desse movimento.
Então, a gente tem aquela via direta. Lembra que o tálamo ele vai estar sendo inibido pelo globo pálido, quando a gente não está realizando o movimento. Quando a informação passa aqui da área 6 lá para os núcleos da base, ela vai inativar o globo pálido, que estava inibindo o tálamo. Então, inativando o globo pálido, ele vai parar de inibir o tálamo fica ativo. O tálamo ficando ativo, ele vai informar a área 6 de como o movimento tem que ser realizado. Então, ele vai facilitar certos movimentos que são adequados, que precisam ser feitos. Já a via indireta, que envolve o globo pálido interno, que vai estar inibindo também o tálamo, mas no caso aqui dessa via indireta, o globo pálido ele vai ser ativado ali pelo córtex, então a via vai continuar inibida, o tálamo vai continuar inibido, então aqui seria essa via indireta de inibir programas motores inadequados. Então, pensa nos núcleos da base como uma forma de refinar os movimentos que eu quero. Daí a gente tem a tática, que seria como esse movimento vai ser realizado. A gente tem o córtex motor primário, que é a área 4M1, que seria essa área aqui, em vermelho, que daí seria a parte que vai realmente sair os neurônios ali dessa M1, da área 4, e ir até a medula, a partir daquele córtex, daquela via que vai do córtex até a medula, levando a informação para o neurônio motor inferior ou para os interneurônios locais ali, para fazer com que a musculatura seja relaxada ou contraída. E a gente vai ter esse córtex motor também recebendo informações do cerebelo. Então, ali, o cerebelo ele vai estar fazendo uma alça motora, ele vai receber informações lá da área 6, que é onde a gente começou a ideia do movimento, e ele vai instruir o M1 em relação à direção, tempo e força de movimento. Então, ele está relacionado com a precisão do movimento. Ele vai mandar para a M1, e daí o M1 ativa o neurônio motor inferior a partir das informações que ele recebeu também do cerebelo e da área 6. E quando a gente tem, então, todas essas informações confluindo ali para a área 4, ela vai levar essa informação vai passar pelo tronco encefálico, vai chegar na medula, e lá na medula ela encontra o neurônio motor inferior. Então, esse neurônio superior, motor superior, que saiu lá da área 4, chega na medula, ativa o neurônio motor inferior, ele vai para o músculo e executa o movimento. Então, basicamente, é isso que a gente tem de controle encefálico. E daí, só para relembrar, esse neurônio motor inferior vai receber as fontes, os sinais vindo de 3 fontes, o córtex, que é esse neurônio motor superior que a gente falou lá da área 4, os receptores sensoriais, que é a retroalimentação, então quando tem o sensor vindo e estimulando aqui, fazendo essa retroalimentação, e os interneurônios, que são os neurônios que estão ali na medula já, que podem fazer tanto excitação quanto inibição aqui dos neurônios motores inferiores. Então era isso, gente. Qualquer dúvida, é só me chamar. Até mais.